visagismo. Chegamos nesta parte do curso tão importante quanto as outras, mas que vai virar a chave e mudar completamente a sua percepção para as sobrancelhas. As nossas sobrancelhas são responsáveis pela nossa expressão, tá? Você pode estar sorrindo que a sua sobrancelha ainda assim vai ser responsável pela sua expressão. Eu desenhei um rosto aqui da forma mais simples possível só para mostrar para vocês como a sobrancelha ela tem total domínio sobre o nosso rosto, tá? Aqui é um rosto normal, sem a sobrancelha. Aqui poderíamos dizer que ela está até sorrindo, que esse rosto está até sorrindo. Mas a partir do momento que eu desenho aqui uma sobrancelha, eu já criei uma expressão nesse desenho. Sim ou não? Suponhamos que ela estava sorrindo antes de eu fazer essa sobrancelha. A partir de agora ela está com raiva. Esse é o poder do design de sobrancelha correto ou incorreto. Este é o primeiro ponto que você pode criar na sua cliente através de um design. Uma cara de raiva, uma cara de brava. Você também pode criar na sua cliente um olhar de triste. Esse boneco tá com cara de triste. Vocês não estão enxergando? Você vai ter que voltar lá naquele primeiro módulo, onde eu digo isso tudo pra você tá bonito. Você tem que ter esse olho treinado. Existe muitas clientes assim, que elas nascem assim. Aqui na frente ela tem um monte de fiozinho assim, e na cauda dela ela vai caindo. Mas, Rebeca, como que eu trabalho isso? Como que eu tiro essa cara de triste da minha cliente? Eu mostrei pra vocês aqui nesse curso que o início da sobrancelha e o final é que vai denominar a expressão, o arqueamento, o ponto alto da sobrancelha da sua cliente. Não é criando um triângulo. Não é. Imagina se eu venho aqui e resolvo criar um ponto alto que ela não tem. Ó, olha que triângulo que ficou aqui. Né? Aquela famosa sobrancelha de palhaço. Ó. Isso daqui é uma sobrancelha de palhaço, ó. Não é uma sobrancelha de palhaço? Quando você cria um arqueamento que a cliente não tem, além da cara de raiva, da cara de triste, você pode também criar para sua cliente um ar de superioridade, né? Um ar de elegância, de um olhar sexy. Agora, quando você cria para sua cliente um design à mão livre, né, como eu fiz aqui, não tá certinho, mas é só para mostrar para vocês a expressão que você deixa no rosto da sua cliente quando você trabalha corretamente o ponto inicial, o ponto final e o ponto alto, tá? Aqui eu diria para vocês que essa cliente ela tá com um olhar comum. Ela não tá triste, ela não tá feliz, ela não tá com raiva. Por quê? Porque eu preservei aqui o final da sobrancelha dela como deve ser, nem tão longo, nem tão curto. O início das sobrancelhas dela tá levemente abaixado, né? Não tá rente ao ponto alto, tá? O que daria um olhar de triste. Então aqui pode-se dizer que ela está com um olhar comum. E até sorrindo, vamos dizer assim. As sobrancelhas têm esse poder. Eu citei aqui os 3 tipos e os 3 erros mais comuns das designs de sobrancelhas, de algumas profissionais, de quem está iniciando. Enfim, esse tipo de sobrancelha é muito comum de ver em outras pessoas por aí, por erros, né, de visagismo mesmo, por acharem que alguns pontos que são responsáveis para uma sobrancelha bonita. Vou te explicar de uma forma melhor o que eu estou falando. Uma sobrancelha em formato de triângulo. Quem nunca viu, né? Geralmente ela se dá a esse formato aqui. Ela tem a base bonitinha, né? Mas no intuito de criar um arqueamento, ao invés da profissional seguir o desenho de baixo e fazer o arqueamento pela cauda, né? Não ficou muito bom esse desenho. Fazer o arqueamento pela cauda, ó, que essa seria uma forma correta,
ela vem no intuito de arquear a sobrancelha e cria um triângulo aqui em cima. Quem nunca viu uma sobrancelha assim? Eu já vi, várias. Como eu disse pra vocês, eu atuo na área de micropigmentação e micropigmentar uma sobrancelha desse jeito é mais comum do que vocês imaginam. Essa é a famosa sobrancelha triângulo, que algumas profissionais pecam. O que vai arquear a sobrancelha não é você criar um triângulo na parte de cima, jamais. Aqui como tá aqui, ó, aqui seria o ponto inicial, né? Aqui seria o ponto de arqueamento e aqui seria o ponto final. Você subir esse pedaço, jamais vai arquear a sobrancelha. Você vai estar simplesmente desenhando um triângulo na sobrancelha da sua cliente, ok? O segundo erro é a sobrancelha sem arqueamento. Na maioria das vezes, a cliente pode até ter um arqueamento natural dela mesma, né? A sobrancelha dela já pode ser arqueada naturalmente, mas vem a profissional com falta de conhecimento em visagismo e faz isso daqui. Aqui seria a base da sobrancelha dela, certo? A base. E o correto, como eu mostrei pra vocês aqui primeiro, né? O correto, não, ela não faz isso. Ela vem e faz isso. Quem nunca viu uma sobrancelha assim? Aonde seria o ponto de arqueamento da sobrancelha dela, ó? Vem uma profissional com falta de conhecimento e corta esse arqueamento, tá? O que vai denominar se a sobrancelha da sua cliente vai ficar harmônica, bonita, levantar o olhar, não é fazer um triângulo, não é cortar o arqueamento natural que ela tem, tá bom? Então vamos lá. Errado, sobrancelha triângulo. Errado, arrancar o arqueamento natural que a sua cliente tem, tá? Um erro muito comum também é criar uma cauda que não tem, ou até mesmo que a sua cliente tenha, tá bom? Suponhamos que aqui é a base, novamente, da sobrancelha da sua cliente. Vamos trabalhar como se ela não tivesse, tá? Porque tem cliente que tem a sobrancelha bem longa, mas vamos trabalhar como se ela não tivesse. Aqui tá a base da sobrancelha da cliente, tá? E ao invés dela denominar o ponto final aqui, ó, né? Mais uma vez, ponto inicial, ponto de arqueamento, ponto final. Em vez do profissional limitar a sobrancelha da cliente, não. A cliente chega falando, eu gosto da minha sobrancelha comprida, porque tem. A profissional cria uma sobrancelha infinita para ela. Você sabe o que vai resultar quando você cria uma cauda grande assim para uma cliente? Um olhar de tristeza, um olhar caído, um olhar de cansado. Quando a gente está cansado, a primeira coisa que acontece não é a feição da nossa sobrancelha, ele fica assim, né? A feição da nossa sobrancelha fica assim, ó. É isso que você está fazendo com a cliente. Quando você cria uma cauda que ela não tem, tá? Você tem que denominar o ponto final, que é a próxima aula na qual eu vou te ensinar como, tá? Para que você não crie um olhar triste na sua cliente. O segundo ponto que as pessoas mais erram, que vai criar um olhar triste também para sua cliente, é o início da sobrancelha, tá? Tão importante quanto esses, o início da sobrancelha pode estragar por completo o design, o olhar, a expressão da sua cliente, tá? A sobrancelha, gente, ela é a responsável pela nossa expressão, tá bom? Vou exemplificar aqui. Aqui seria a base, né, da sua cliente. Suponhamos que ela está assim. E ao invés de você vir, como eu mostrei nos demais, com o arqueamento natural da cliente, com o início, né, com o início correto, o que ela faz? Ela deixa o início mais grosso que o final. Existe muito isso daqui.
A pessoa, ela, em vez de abaixar um pouquinho o início da sobrancelha da sua cliente, porque o início da sobrancelha da sua cliente um pouquinho mais baixo, vai tornar a sobrancelha mais arqueada, tá? Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, mas o início da sobrancelha e o final da sobrancelha que vai denominar uma sobrancelha arqueada. Não é o ponto de arqueamento. É aqui que as pessoas erram. Ah, eu vou criar esse triângulo, ela vai ficar arqueada. Não. Você vai ter que trabalhar o início da sobrancelha e o final da sobrancelha, tá? Então, o correto é você seguir um padrão abaixo do ponto alto, tá? Jamais o início da sobrancelha vai ser o mesmo que o ponto alto, tá bom? Eu vou apagar e vou... Agora vamos trabalhar com o design à mão livre, baseado em tudo que eu falei aqui atrás, tá bom? Quando você se depara com uma sobrancelha bem peluda, vamos fazer ela aqui, ó, toda errada, e longa, sobrancelha é longa, ó, aqui uma sobrancelha, ela tá reta e grossa, tá reta e grossa. Isso daqui é a felicidade da design, tá, gente? Quando você pega uma sobrancelha muito assim pra fazer, é o sonho de toda design. Eu amo pegar uma sobrancelha peluda. Mas vamos pôr aqui, ó, que ela tem bastante cauda, tá? Então a gente pode ver aqui, ela tem bastante cauda e o início da sobrancelha dela e o ponto alto, que seria aqui, tá rente. Tá muito rente. Eu vou desenhar até um olho para ficar mais fácil. Aqui tá o olho da cliente. Aqui tá a cauda. E essa é uma sobrancelha muito cheia. Como prosseguir no visagismo, no olho? Como prosseguir? A primeira coisa a se fazer é abaixar um pouquinho. O início da sobrancelha. A partir de agora eu vou exemplificar de uma forma melhor o visagismo. Suponhamos que chegou para você essa sobrancelha, que é o sonho de toda design de sobrancelhas, tá? Uma sobrancelha cheia de pelos, cheia de fios, mas o que a gente percebe aqui? Excesso de cauda, olha que cauda caída. E o início e o ponto alto, rente, olha como eles são rentes. Ó, o ponto inicial e o ponto alto são iguais. Isso dá um olhar de tristeza. Quando você iguala o início da sobrancelha, olha que olhar de tristeza que você fica. Ó, eu não mudei nada aqui, eu só mudei a minha sobrancelha. Arqueada, bonita. Olha se os dois pontos fossem iguais. Olha que olhar de triste. Vamos tirar esse olhar de triste. Como? Você vai denominar o ponto alto, tá? Vamos rente aqui do olhinho dela, fazer o ponto final para delimitar essa cauda. Ó, vamos colocar aqui o ponto final. Aqui é o ponto final. Ela tem excesso de cauda. Claro que antes você vai conversar com a sua cliente, né? Conversar bastante. Você vai fazer um mapeamento, vai mostrar para ela. Você jamais deve tirar fios em excesso, como é o caso aqui, sem perguntar para a cliente, porque talvez ela goste, tá? Isso daqui vai ajudar muito ela ter um olhar mais aberto, mais arqueado, mas talvez ela goste desse excesso de fios dela. Então, tudo tem que ser conversado, porque uma vez de retirado os fios, se você retira demais, pode ser que eles não nasçam de novo, tá? Então, é por isso que tem que ter muita conversa antes de realizar o procedimento. Aqui está o final da nossa sobrancelha. Vamos denominar o ponto alto, que seria mais ou menos aqui. E é a partir do ponto alto que você vai começar a trabalhar o início da sobrancelha. Uma vez que você abaixa o início da sobrancelha, essa sobrancelha vai ser mais harmônica e mais arqueada. O ponto inicial
ponto inicial e o ponto final, que vai distinguir se a sua sobrancelha vai ficar arqueada ou não. Não é o ponto alto, tá? Aqui eu escolhi um ponto alto porque aqui você vai ter que ver, você vai ter que delimitar o início abaixo do ponto alto. O ponto alto não tá aqui, ó. Ó o ponto alto aqui. Então a gente vai delimitar ele mais baixo do que o ponto alto. A gente vai colocar as sobrancelhas dela um pouco mais para baixo do que o ponto alto. Preserva esses fiozinhos de baixo, tá? Se você quiser vir com a cera só para delimitar, mas jamais em uma sobrancelha assim, você vai tirar os fiozinhos de baixo, tá bom? Esse é um caso isolado de uma sobrancelha na qual o ponto alto e o ponto inicial são iguais. Quando uma cliente chegar para você com uma expressão de triste, uma expressão de cansada, tá bom? É assim que você vai trabalhar. Eu estou explicando aqui para vocês perceberem como que o visagismo tem tudo a ver com o design de sobrancelhas, tá? Você não vai vir com uma regra clara, você não vai vir com medições corretas, você tem que saber ler a sobrancelha da sua cliente. E se ela tá com o ponto alto, o ponto inicial rente igual, ela tá com o olho triste, ela tá com o olhar triste. Se ela tá com excesso de cauda, ela tá com uma expressão caída, com uma expressão de cansada. Então, continuando. A gente vai delimitar, né, a partir do ponto final aqui, onde a sobrancelha dela vai terminar depois de ter conversado com ela, e todo o restante desse fio a gente vai preservar. Outro erro muito comum é cavar esse pedaço aqui, ó. É vir aqui nesse pedaço e cavar. Gente, isso é um erro, assim, que muitas clientes cometem. Você vem aqui e abrir um buraco aqui, no intuito, olha que horror, no intuito de arquear essa sobrancelha. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. Deixa todos os fiozinhos da sua cliente aí. E vamos trabalhar o ponto inicial e o ponto final. Agora eu vou apagar esses pontos, esses excessos, como se a gente tivesse tirado com a pinça, com a cera, tá bom? Como se a gente tivesse cortado, porque muitas vezes esses fiozinhos, só você tirando as pontinhas dele, cortando com a tesoura, você vai ter um arqueamento legal. Lembrando, se você faz o design desse jeito, você jamais vai cortar mais do que tá essa linha, seja desenhada com caneta em gel, seja desenhada com lápis dermatográfico, seja com linha, você jamais vai cortar, porque você vai criar um buraco na sobrancelha da sua cliente. Então, delimite uma linha e trabalhe após aquela linha. Então, vamos lá, ó, em cima da linha, a gente vai tirar e a gente vai apagar, ó, criando uma ponta, tá? Uma ponta, conforme a gente delimitou esse ponto final, ó. Cria uma pontinha, essa pontinha é o charme de todas as sobrancelhas. E aqui está uma sobrancelha arqueada. Vocês viram como eu não tive que criar arqueamento aqui? Ó, eu não tive que mexer no ponto alto dela. Eu não tive que mexer. Eu trabalhei o inicial e o ponto final. Vocês viram a mágica? E eu não precisei cavar um buraco aqui, tá? O que a gente vai fazer quando a gente tiver com a cera? A gente vai, ó, delimitar, porque provavelmente os fiozinhos vão estar todos bagunçados, né? Tem gente que nasce até aqui na pálpebra, um monte de fiozinho, ó. Então, a gente vai preservar os fiozinhos naturais dela e somente alinhar, ó. Esse movimento que eu tô fazendo aqui com o apagador, quando você vem com a navalha, ou quando você vem com a cera, ou quando você vem com uma pinça bem precisa, ela fica exatamente assim, com esse alinhamento. Se você faz uma rena, então,
Isso fica perfeito, tá? Perfeito. Aqui no ponto alto, a gente tem que deixar ele ondulado, sabe? Ele harmônico. Você jamais vai deixar aquele triângulo assim, porque às vezes quando você faz palhinha, né? Você faz esse risco pra lá e esse risco pra cá, fica essa ponta. Então você tem que lembrar de dar uma suavizada nele, bem de leve, preservando os fios naturais da cliente. Essa frase você vai ouvir demais aqui nesse curso. Porque você preservar os fios naturais da sua cliente vai fazer com que ela volte, vai fazer com que ela vire a sua cliente. Se você cobre a sobrancelha da cliente, cobre, fez um buraco, com o intuito de vir tampar com a rena, vocês têm que lembrar que essa rena vai sair. E os fiozinhos, eles levam em torno de mais de 2 meses para nascer. Ela vai ficar o tempo todo com esse buraco na sobrancelha, ela não volta no seu salão nunca mais. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de visagismo, mostrando os fiozinhos aqui. A seguir, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês as expressões das sobrancelhas.